Oi, tudo bom? Eu sou o Filipelli, sou trader profissional desde 2018 e eu tô aqui para te ajudar a resolver o teu problema operacional, te apresentando uma maneira simples e direto ao ponto de ler o mercado. Vem junto comigo nesse diário de trade. Bom, pessoal, então direto ao ponto, estamos aqui no gráfico do mini dólar. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por hoje, né? Plataforma aqui da Rocket com layout simplesmente maravilhoso para vocês. Espero poder entregar um bom conteúdo aqui para vocês, tá? Então vamos lá. O dólar num gráfico de tempo maior, num gráfico de 60 minutos, que eu gosto, né, de utilizar como o tempo gráfico mais importante para o day trade, né? Ele até comentei no pré-mercado com o pessoal da sala que ele tinha formado aqui a possibilidade de um pivôzinho de alta. E esse pivô de alta ele foi validado logo na sua abertura. Sim, claro, tínhamos bastante indicadores também na abertura do mercado, e isso ajudou a trazer um gap de alta para o dólar e um gap de baixa para o índice. Enfim, e esse gap aqui, quando ele abre com esse gap, ele já abre dando alvos deste movimento de pullback, que é esse movimento corretivo aqui, projetado para cima, ele já entregou alvos, e acima de tudo, o que eu gosto de comentar com o pessoal, as linhas de tendência dinâmica, média móvel. Então ele já abre praticamente testando a média móvel de 50, que foi, na verdade, aí, né, a grande pedra no sapato do dólar hoje, digamos, né, na minha opinião. Porque realmente segurou esse preço aqui por, né, três tentativas, a gente consegue observar aqui no candle de 60 minutos, uma tentativa na abertura, segunda hora de mercado, terceira hora de mercado, depois ele começa a entregar assim, um pouco do movimento da abertura de gap, mas fica brigando principalmente com essa região de máxima do dia anterior, trazendo agora para um gráfico de 5 minutos, né, onde a coisa vem mais para a nossa realidade. Então tínhamos a máxima aqui do dia anterior, que ela era uma resistência, né? Resistência, quando é rompida, passa a ser suporte. Conforme eu comentei com vocês, o dólar ele já abre dando alvo desse pullback projetado para cima. E aí, o que seria interessante para a gente? Que ele viesse retestar a resistência rompida para validar uma troca de qualidade, para aí sim ficarmos mais atentos à ponta compradora. Confesso para vocês que eu estava querendo comprar o dólar mesmo aqui nessa região. Tá? O problema maior que a gente tinha para o dólar aí era ele reancorar nessa média móvel de 20, reancorar nessa região e deixar gatilhos de entradas na ponta compradora, né, dentro do nosso modelo operacional. E acima de tudo, né, com aquele risco 1 para 1 livre, com aquele risco de notícia também fora, né, da nossa entrada, porque não adianta eu ter um gatilho operacional juntamente com um evento que vai trazer uma volatilidade para dentro do mercado, né? Vai sair um PMI, vai sair um payroll, alguma coisa, você tem um gatilho operacional surgindo bem naquela hora ali, eu sugiro que você não realize sua entrada, porque às vezes aquela volatilidade daquele indicador que vai sair, ele pode simplesmente jogar para o vinagre toda a tua análise ali. Você realmente esperou, apareceu o gatilho, mas naquele momento tinha um evento importante para acontecer. Então, eu sugiro que você espere. E tivemos alguns pontos importantes aqui, alguns pontos interessantes. O mais importante, na minha opinião, foi esse candle 18 aqui dentro do dólar aqui, né? Então, ele vem, ancora na média, praticamente depois de ter feito uma troca de polaridade nessa região aqui de máxima do dia anterior, respeita bem essa média móvel de 20, isso a gente pode observar aqui pelo tanto de pavio que a gente observa aqui nessa região. Temos um pullback de pré-rompimento que é esse candle 17, e aqui você teria um ponto de entrada na ponta compradora com um ponto de stop atrás de uma média móvel importante que já vinha realizando um trabalho de proteção aqui dessa região de fundo, e aí o mercado juntamente, né, com o indicador que saiu, veio e explodiu, até mesmo, né, vindo a romper essa região aqui de topinho prévio. Na minha opinião, foi o trade, né, não vou dizer do dia, ou do dia, né, foi o trade mais limpo, digamos assim, porém prejudicado pela questão do indicador aí que tinha para sair. Depois o mercado ele começa a cair no conta-gotas, e aí a gente volta para aquela região de máxima do dia anterior. O mercado ele briga bastante nessa região, não consegue se libertar dela de maneira fácil. Dado o momento, a gente até pensa que não, agora o mercado realmente vai acelerar, que é o candle 48, ele não ganha força. Eu bati uma vendinha aqui abaixo da mínima, né, da máxima do dia anterior. Esse movimento aqui, deixa eu até dar um zoom maior aqui para ficar mais fácil para os amigos aqui. Neste movimento que a gente consegue visualizar ele claro aqui, que é a perna de impulso, né, uma perna corretiva, né, e aqui a gente tem um candle, né, de força fechando abaixo do fundinho prévio, ou por violação ao gosto do freguês. O meu stop estava posicionado aqui atrás desse candle aqui, e aqui é a minha regrinha, né, do meio ponto a mais para acertar uma operação, do meio ponto a mais para proteger um stop, me salvou. Aqui foi meio ponto, eu não fui estopado,
quando o mercado volta para minha região de entrada, eu prefiro sair no 0 a 0 nessa operação, porque ameaçou meu stop e já perdeu o encanto. E depois a operação desenvolveu e foi buscar uma média móvel de 200, que seria o meu alvo para essa venda, mas não adianta, tá bom? Então, esse daqui foi o meu dia dentro do dólar, juntamente com a galera da sala educacional, tá? E agora vamos para ele. O famoso mini índice. Aqui na tela para vocês. Gráfico de 1 hora, né? Comentei com o pessoal que, né, também no nosso pré-mercado aqui, que eu acharia interessante, né, esse índice, depois do movimento de ontem, ele fazer um reteste nessa região aqui de máximo. Deixa eu até colocar em outra cor aqui, para facilitar a visualização dos amigos, né? Então, ele fazer aqui um pullback, uma troca de polaridade nessa região, foi até, né, o que realmente eu pensei que ele estivesse fazendo na primeira hora de mercado, quando a gente tem esse candle ainda fechando na média móvel de 20 períodos. Eu ainda comentei com o pessoal, talvez agora ele veio trocar polaridade, né, com essa região de topo validado, e aqui a gente pode começar a esperar talvez possíveis compras. Ou talvez eu estava com viés, né? Essa foi a grande verdade. Só que em momento nenhum ele deu um ponto de compra técnico para a gente aí. Inclusive, até mesmo o pessoal que opera comigo na sala educacional, né? Acho que todo mundo traz um pouco de viés de um dia para o outro. O pessoal tava mais querendo era um ponto de venda, né? E eu comentei que a gente poderia ter um trade de abertura surgindo aqui dentro do índice. Onde que seria? No rompimento dessa máxima, que não aconteceu em nenhum momento. E a ponta contrária, que seria uma venda, seria essa perdinha de fundo aqui. Só que aí, na minha opinião, ela era muito agressiva. Essa que foi a verdade. Porque seria pegar por um gráfico de 2 minutos, bater essa venda e colocar o stopzinho no último topo. E até deu essas oportunidades. A gente pode até visualizar aqui um gráfico de 2 minutos, né, na tela aqui para os amigos. A gente vai lá para a abertura do mercado, onde a gente visualiza esse movimento aí, bem agressivo, tá? Até não recomendo, não é para todos, né? Onde seria aqui, pessoal? Esse candle 1 aqui, fechou abaixo das médias, bateu a venda ali, stopzinho pode colocar no pavio, no último topo. Foi a operação do dia, tá? Na ponta vendedora, realmente foi essa daqui. Depois, ele começou a deixar uns gatilhos interessantes pelo gráfico de 2 minutos, até parabéns demais para os operadores da sala, em especial para a Marici, que estava bem agressiva na ponta vendedora hoje, né? Onde tivemos venda aqui na perda mínima do candle 8 e tivemos venda também aqui na... A gente pode até colocar como uma região aqui, né? Perdeu a mínima do candle 10, ancorou na média, ambos os stops estavam protegidos aqui. Qual que era a ideia aqui? Antecipar rompimento de pivô de baixa e sim tinha que gerar uma proteção, porque no gráfico de 5 minutos a gente tinha uma média móvel de 200 passando nessa região, e é essa região de topo prévio também aqui dentro do índice. Então, comentei com o pessoal, a venda ela é agressiva, né? Dentro do dia de hoje, a abertura com a rejeição da compra, ela faz bastante sentido. Então, para quem bateu a venda, só fica atento para se proteger nesse rompimento de pivô de baixa e ficar atento com esse conceito do tempo gráfico maior e da média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos. Fatos da vida o pessoal da sala que conseguiu bater a venda, aí o mercado ele foi bem generoso, pagou nesse primeiro movimento, aí a galera colocou 200 pontos no bolso, um pouquinho mais, e depois voltando para um gráfico de 5 minutos, ele começou a dar as oportunidades um pouco mais clara e um pouco mais conservadoras também, né? Diga-se de passagem. Então, voltando lá para o nosso movimento de abertura, tivemos 2 pontos de venda bem interessante aqui. Claro que juntamente, né, com indicadores, né? Então, é operação para operadores agressivos. Tivemos esse primeiro ponto de venda aqui na perda da mínima do candle 16. E por que vender, Felipe? Porque a gente já vinha realmente demonstrando aqui, o mercado vinha demonstrando para a gente aqui uma força vendedora. Olha o candle 1, né? Olha esse pullback aqui dentro dessa região. Olha a média móvel segurando o preço aqui. Então, esse candle 16 fechando abaixo da média móvel, de todas as médias móveis que a gente tem aqui, ele é claramente um ponto de venda técnico, com seu ponto de stop ou no próprio candle, ou bota um pouquinho a mais aí e coloca atrás do candle 14 aqui. E a ideia é a mesma do que aquela venda do gráfico de 2 minutos, antecipar o pivôzinho de baixa. E aí a gente pode até trabalhar com uma projeção que eu acho interessante, que é projetar esse último fundinho aqui para baixo e batalhar novos alvos. Tivemos colegas que pegaram essa operação e conseguiram até mesmo conduzir ela aí, né, pegando 400 pontos. E depois aqui que ele vem e perde esse fundinho, já colocando o operador mais agressivo no gain, que foi esse operador que vendeu a mínima desse candle 16 aqui, aí temos uma outra entrada, que é a perda da mínima do candle 18. Isso aqui é um clássico, tá? É um pivô de baixa, né? Sendo confirmado, com um candle de fechamento fechando abaixo do último fundo, dando
a entender que a tendência desse pivôzinho de baixa vai ser continuada, né? E aí a ideia é buscar o alvo de 100% desse pivô. O risco que você vai assumir vai ser o do próprio candle, então você vende a mínima do candle 18, stop no próprio candle 18 e vai batalhar um alvo de 100%, aonde o mercado até dá uma brigadinha aqui nesse candle 19, ele quase vem em linha reta, mas aí faz um drama e depois crava o alvo de 100%. Então tivemos duas lindas vendas acontecendo, claro que dentro delas também tínhamos os indicadores, a gente não pode negligenciar isso, né? E depois esse mercado dá uma acelerada. Então o operador que segurou desde o que no 16 teve um belo resultado aí, mais de 400 pontos na sua mão. E aí entra um ponto também importante. Vocês lembram que eu comentei para vocês sobre os indicadores, que a gente tem que se proteger desses movimentos voláteis? Beleza, é o que eu levo para mim, né? Aqui nessa região a gente tem a mínima do dia anterior. O mercado, de certa forma, ele começa a dar uma enrolada nessa região, começa até a derivar aqui. Eu comentei com o pessoal, né? Pelo mercado estar em uma região, né, de mínima do dia anterior, ele vem, de certa forma, derivando. Para quem quiser, né, e for agressivo, esse candle 29 fechando acima da sua média móvel de 9 períodos, dá a entender que talvez ele atingiu todos os alvos que tínhamos para venda, e aí vai entrar uma correção maior que vai levar até a média móvel de 20 períodos, talvez corrigir 50% dessa penada de baixa que ele apontou para a gente desde o começo do dia, enfim, né? Porque o enfim, Felipe? Porque não interessa o alvo da operação, interessa é o risco que você vai correr e o que você está disposto a fazer. E, claro, os indicadores, né? Então, tínhamos indicadores aqui nesse momento. Qual era o indicador, Felipe? A abertura do mercado americano, 11h30 o mercado americano abria, e querendo ou não, não deixa de ser um evento programado que temos todo santo dia. É a abertura do Ibov, né? Então, é papel saindo de leilão, é papel para cima, papel para baixo. É aquele movimento que você pode ter no gatilho de entrada poderoso, mas a volatilidade da abertura do indicador, ele pode, né, frustrar completamente a tua análise. Então, quem comprou aqui essa região de máxima do candle 29, avisado foi, né, que teríamos aí a abertura do mercado americano, e aí essa operação realmente gerou um stopzinho aí para o operador, tá bom? Após isso, o mercado ele entra em um processo de lateralidade aqui, né, entra num caixote, até que realmente ele consegue perder aqui essa região de mínima do dia anterior. A gente observa aqui que ele perdeu, principalmente oficializando aqui a perda na mínima desse candle 61. Eu lamento, mas eu não estava na tela nesse momento aqui, né? E aí eu optei por esperar um pullback, uma reentrada nas médias e peguei uma venda um pouco mais aqui para baixo, mas resumidamente não foi para lugar nenhum, tá? Então eu não peguei a venda onde era para pegar, esperei uma reancoragem na média, entendi que ele tentou trabalhar acima das médias, não conseguiu e fiquei de olho aqui nesse movimento. Bati a venda, ele não andou o suficiente, né, para bater uma parcial, mas eu entendi que ele estava em uma região de fundo, joguei a operação por 0 a 0. Na verdade, eu vendi os 600, eu vendi aqui essa regiãozinha desse fundinho aqui. Vendi exatamente aqui entendi que isso aqui era uma antecipação desse possível pivô de baixa, que ele armou aqui, né? Então, vendi, coloquei meu stop aqui nessa região. Quando ele se aproxima para vir perder, se aproxima não, né? Quando ele cutuca o posicionamento do pivô maior, entendi que se ele voltasse ia azedar a minha operação, tirei o meu risco do stop loss, né? E joguei ele para o 0 a 0. E aí a operação, né, me rendeu um 0 a 0, uma proteção, o famoso break-even. Acertadamente, até porque depois eu não senti que o mercado desenvolveu da maneira como eu gostaria e agora o mercado até mesmo virando, trabalhando acima das 50 aí. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido esse mapa do tesouro, esse diário de trade aqui. De novo, deixa nos comentários, comenta, dá o like, se inscreve, segue no Instagram aqui, para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante, interessante, que ele te ajuda. Compartilhe ele com um ou dois amigos operadores de mercado aí, para que a gente consiga atingir o maior número de operadores possível, beleza? No mais, um forte abraço a todos e nos vemos amanhã na nossa live. Valeu e um forte abraço.